consagrado, como se ele tivesse morrido. O mestre dizia: ele está mais morto do que os mortos, pois voltou para a vida má. Seu corpo passeia entre os homens, mas sua alma está morta. Choremos por ela. E este túmulo, erguido para um ser vivo, perseguia-o como seu próprio fantasma e como um sinistro augúrio. Segundo grau, purificação. Os números. A teogonia. Era um dia feliz, um dia de ouro, como diziam os antigos, aquele em que Pitágoras recebia o noviço em sua morada e o aceitava solenemente nas fileiras de seus discípulos. O noviço entrava primeiro em contatos seguidos e diretos com o mestre. Penetrava no pátio interno de sua habitação, reservado a seus fiéis. Daí o nome de esotéricos, os de dentro, oposto ao de esotéricos, os de fora. A verdadeira iniciação começava. Essa revelação consistia numa exposição completa e racional da doutrina oculta, desde seus princípios contidos na ciência misteriosa dos números até as últimas consequências da evolução universal, os destinos e os fins supremos da divina psique, da alma humana. Esta ciência dos números era conhecida sob diversos nomes nos templos do Egito e da Ásia. Como ela fornecia a chave de toda a doutrina, escondiam-se cuidadosamente do vulgo as cifras, as letras, as figuras geométricas ou as representações humanas que serviam de sinais àquela álgebra do mundo oculto só eram entendidas pelo iniciado. Este somente revelava o seu significado ao adepto depois do juramento do silêncio. Pitágoras formulou esta ciência em um livro escrito pessoalmente chamado Hieros Logos, a palavra sagrada. Este livro não chegou até nós. Mas os escritos posteriores dos pitagóricos, Filolaus, Arquitas e Hérocles, os diálogos de Platão, os tratados de Aristóteles, de Porfírio e de Jamblico, dão-nos a conhecer seus princípios. Se eles permaneceram ocultos, para os filósofos modernos, é porque só se pode compreender seu significado e seu alcance pela comparação de todas as doutrinas esotéricas do Oriente. Pitágoras chamava seus discípulos de matemáticos, porque seu ensinamento superior começava pela doutrina dos números. Esta matemática sagrada, ou ciência dos princípios, era ao mesmo tempo mais transcendente e mais viva do que a matemática profana, a única conhecida por nossos sábios e filósofos. Nela, o número não era considerado uma quantidade abstrata, mas a virtude intrínseca e ativa do Uno Supremo, de Deus, fonte da harmonia universal. A ciência dos números era a das forças vivas, das faculdades divinas em ação nos mundos e no homem, no macrocosmo e no microcosmo. Penetrando-as, distinguindo-as e explicando seu jogo, Pitágoras elaborava nada menos do que uma teogonia ou uma teologia racional. Uma teologia verdadeira deveria fornecer os princípios de todas as ciências. Ela só será a ciência de Deus se mostrar a unidade e o encadeamento das ciências da natureza. Só merece este nome sob a condição de constituir o órgão e a síntese de todas as outras. Ora, era justamente esta função que desempenhava nos templos egípcios a ciência do verbo sagrado, formulada e aperfeiçoada por Pitágoras, sob o nome de ciência dos números. Ela acreditava poder fornecer a chave do ser, da ciência e da vida. O adepto, guiado pelo mestre, devia começar por contemplar-lhe os princípios com sua própria inteligência, antes de seguir suas múltiplas aplicações na imensidade concêntrica das esferas de evolução. Um poeta moderno pressentiu esta verdade, quando fez Fausto descer até as mães, para dar vida ao fantasma de Helena. Fausto toma a chave mágica, a terra abre-se a seus pés, a vertigem dele se apodera, e ele mergulha na vida dos espaços. Finalmente, chega ao reino das mães, que vigiam as formas originárias do grande todo e fazem brotar os seres do molde dos arquétipos. Estas mães são os números de Pitágoras, as forças divinas do mundo. O poeta transmitiu-nos a comoção de seu próprio pensamento diante deste mergulho nos abismos do insondável.
Para o iniciado antigo, em que a visão direta da inteligência despertava pouco a pouco como um novo sentido, esta revelação interior parecia antes uma ascensão ao grande sul incandescente da verdade, de onde ele contemplava, na plenitude da luz, os seres e as formas, projetados no turbilhão das vidas por uma irradiação vertiginosa. Não se chegava em um só dia a esta posse interna da verdade, em que o homem realiza a vida universal pela concentração de suas faculdades. Eram necessários anos de exercício, e a concordância tão difícil da inteligência e da vontade. Antes de manipular a palavra criadora, e quão poucos ali chegam, é preciso soletrar o verbo sagrado, letra por letra, sílaba por sílaba. Pitágoras tinha o hábito de ministrar estes ensinamentos no Templo das Musas. Os magistrados de Crotona mandaram-no construir, atendendo a seu pedido expresso e conforme suas indicações, muito perto de sua morada, em um jardim fechado. Os discípulos do segundo grau ali penetravam sozinhos com o mestre. No interior do templo circular viam-se as 9 musas em mármore. De pé, no centro, velava Héstia, envolta num véu, solene e misteriosa. Com a mão esquerda ela protegia a chama de um lume, com a mão direita mostrava o céu. Para os gregos como para os romanos, esta Euvéstia é a guardiã do princípio divino presente em todas as coisas. Consciência do fogo sagrado, ela tem seu altar no templo de Delfos, no Pritaneu de Atenas, no lume menor. No santuário de Pitágoras, ela simbolizava a ciência divina e central ou teogonia. Ao redor dela, as musas esotéricas traziam, além de seus nomes tradicionais e mitológicos, o nome das ciências ocultas e das artes sagradas, que elas guardavam. Urânia representava a astronomia e a astrologia, Polínia, a ciência das almas da outra vida e a arte da adivinhação, Melpomene, com sua máscara trágica, a ciência da vida e da morte, transformações e renascimentos. Estas 3 musas superiores reunidas constituíam a cosmogonia ou física celeste. Calíope, Plio e Euterpe presidiam a ciência do homem ou psicologia, com as artes correspondentes, medicina, magia, moral. O último grupo, Terpsícore, Erato Itália, abrangia a física terrestre, a ciência dos elementos, das pedras, das plantas e dos animais assim. Num primeiro estágio, o organismo das ciências, calcado sobre o organismo do universo, apareceu ao discípulo no círculo vivo das musas iluminadas pela chama divina. Depois de ter conduzido seus discípulos àquele pequeno santuário, Pitágoras abriu o livro do Verbo e começava seu ensinamento esotérico. As musas, dizia ele, são apenas as efígies terrestres dos poderes divinos, cuja beleza é imaterial e sublime diz agora contemplar em vós mesmos. Assim como elas veem o fogo de Héstia, do qual emanam e que lhes dá o movimento, o ritmo e a melodia, assim também deveis mergulhar no fogo central do universo, no Espírito Divino, para expandir-vos com ele nas suas manifestações visíveis. Então, com mão forte e audaciosa, Pitágoras arrancava seus discípulos ao mundo das formas e das realidades. Apagava o tempo e o espaço e os fazia descer com ele até a grande mônada, a essência do ser incriado. Pitágoras denominava o Uno primeiro, composto de harmonia, o fogo masculino que atravessa tudo, o espírito que se move por si, o indivisível e o grande não manifesto, cujos mundos efêmeros manifestam o pensamento criador, o único, o eterno, o imutável, oculto sob as coisas múltiplas que passam e que mudam. A essência em si mesma escapa ao homem, diz o pitagórico Filolaos. Ele somente conhece as coisas deste mundo, onde o finito se combina com o infinito. E como pode conhecê-las? Porque há entre ele e as coisas uma harmonia, uma relação, um princípio comum. Esse princípio lhe é dado pelo Uno, o qual lhe dá, com sua essência, a medida e a inteligibilidade. Ele é a medida comum entre o objeto e o sujeito,
a razão das coisas pela qual a alma participa da razão última do Uno. Mas, como se aproximar dele, do ser que não se pode aprender? Alguém já viu o mestre do tempo, a alma dos sóis, a fonte das inteligências? Não. E somente confundindo-se com ele é que se penetra em sua essência. Ele é semelhante a um fogo invisível colocado no centro do universo, cuja chama ágil circula em todos os mundos e movimenta a circunferência. Acrescentava que a obra da iniciação consistia em aproximar-se do grande ser, assemelhando-se a ele, tornando-se tão perfeito quanto possível, dominando as coisas pela inteligência, chegando a ser ativo como ele e não passivo como elas. Vosso próprio ser, vossa alma, não é um microcosmo, um pequeno universo. Mas ela está repleta de tempestades e discórdias. Pois bem, trata-se de realizar a unidade da harmonia. Então, somente então, Deus descerá em vossa consciência e participareis de seu poder, e fareis de vossa vontade a pedra do lar, o altar de Hestia, o trono de Júpiter. Portanto, Deus, a substância indivisível, tem por número a unidade que contém o infinito, por nome o de Pai, de Criador ou de Eterno masculino, por sinal o fogo vivo, símbolo do Espírito, essência do todo. Eis o primeiro dos princípios. Mas as faculdades divinas são semelhantes ao lótus místico que o iniciado egípcio, deitado em seu sepulcro, vê surgir na negra noite. A princípio não passa de um ponto brilhante, depois abre-se como uma flor e o centro incandescente desabrocha como uma rosa de luz com 1000 pétalas. Pitágoras dizia que a grande mônada age como o dia da Criadora. No momento em que se manifesta, Deus é duplo, essência indivisível e substância divisível, princípio masculino ativo, animador, e princípio feminino passivo ou matéria plástica animada. A díada representava, pois, a união do eterno masculino e do eterno feminino em Deus, as duas faculdades divinas essenciais e correspondentes. Orfeu exprimira profeticamente essa ideia no seguinte verso: Júpiter é o esposo e esposa divina. Intuitivamente, todos os politeísmos tiveram consciência desta ideia, representando a divindade ora sob a forma masculina, ora sob a forma feminina. E esta natureza viva, eterna, esta grande esposa de Deus, não é somente a natureza terrestre, mas a natureza celeste invisível a nossos olhos carnais, a alma do mundo, a luz primordial, alternadamente Maia, Ísis e Cibele, que, vibrando sob o impulso divino, encerra as essências de todas as almas, os tipos espirituais de todos os seres. Em seguida Deméter, a terra vive todas as terras com os corpos que encerram, em que aquelas almas vêm se encarnar. É depois a mulher, companheira do homem. Na humanidade a mulher representa a natureza, e a imagem perfeita de Deus não é só o homem, mas o homem e a mulher. Daí sua invencível, sedutora e fatal atração, daí embriaguez e o amor, onde se representa o sonho das criações infinitas e o obscuro pressentimento de que o eterno masculino e o eterno feminino gozam de uma união perfeita no seio de Deus. Honra, portanto, a mulher, sobre a terra e no céu, dizia Pitágoras com todos os iniciados antigos. Ela nos faz compreender a grande mulher, a natureza. Que ela seja sua imagem santificada e que nos ajude a galgar os degraus que nos levam até a grande alma do mundo, que gera, conserva e renova, até a divina Cibele, que arrasta a multidão das almas em seu manto de luz. A mônada representa a essência de Deus, a díada, sua faculdade geradora e reprodutora. Esta gera o mundo, manifestação visível de Deus no espaço e no tempo. Ora, o mundo real é a tríplice. Porque, assim como o homem se compõe de 3 elementos distintos, mas fundidos um no outro, o corpo, a alma e o espírito, assim também o universo é dividido em 3 esferas concêntricas, o mundo natural, o mundo humano e o mundo divino. A tríada ou lei do ternário é,
portanto, a lei constitutiva das coisas e a verdadeira chave da vida, pois ela se acha em todos os graus da escada da vida, desde a constituição da célula orgânica, através da constituição fisiológica do corpo animal, do funcionamento do sistema sanguíneo e do sistema cerebroespinal, até a constituição hiperfísica do homem, a do universo e de Deus. Assim, como por encanto o espírito maravilhado a estrutura interna do universo. Mostra as correspondências infinitas do macrocosmo e do microcosmo. Age como uma luz, que passaria nas coisas para torná-las transparentes, e faz reluzir os mundos pequenos e grandes como outras tantas lanternas mágicas. Expliquemos esta lei pela correspondência essencial do homem e do universo. Pitágoras admitia que o espírito do homem ou do intelecto conserva de Deus sua natureza imortal, invisível, absolutamente ativa. O espírito é aquilo que se move por si mesmo. Ele considera o corpo sua parte imortal, divisível e passiva. Pensava que aquilo que chamamos alma está estreitamente unido ao espírito, formado porém de um terceiro elemento intermediário que provém do fluido cósmico. A alma se assemelha, portanto, a um corpo etéreo que o espírito tece e constrói para si mesmo. Sem este corpo etéreo, o corpo material não poderia se manifestar e não passaria de uma massa inerte e sem vida. A alma tem uma forma semelhante à do corpo que ela vivifica, e a ele sobrevive após a dissolução ou morte. Ela se torna então, segundo expressão de Pitágoras, repetida por Platão, o carro sutil que leva o espírito às esferas divinas ou deixa-o cair nas regiões tenebrosas da matéria, conforme seja mais ou menos boa ou má. Ora, a constituição e a evolução do homem repetem-se em círculos crescentes em toda a escala dos seres e em todas as esferas. Assim como a humana psique luta contra o espírito que atrai e o corpo que a retém, também a humanidade evolui entre o mundo natural e animal, em que mergulha por meio de suas raízes terrestres, e o mundo divino dos puros espíritos, onde está sua fonte celeste a qual ela aspira a elevar-se. E o que se passa na humanidade ocorre em todas as terras e em todos os sistemas solares, em proporções sempre diversas, em modos sempre novos. Estendei o círculo até o infinito, e, se puderdes, abrangei com um só conceito os mundos sem limite. O que encontrareis ali? O pensamento criador, o fluido astral e dos mundos em evolução, o espírito, a alma e o corpo da divindade. Levantando véu por véu e sondando as faculdades da própria divindade, lá vereis a tríade envolvendo-se na sombria profundidade da mônada como uma florescência de estrelas nos abismos da imensidade. Por esta rápida exposição, pode-se perceber a importância capital que Pitágoras atribui à lei do ternário. Pode-se dizer que ela constitui a pedra angular da ciência esotérica. Todos os grandes iniciadores religiosos tiveram consciência disto, todos os teósofos o pressentiram. Um oráculo de Zoroastro diz: o número 3 por toda a parte reina no universo e a mônada é seu princípio. O mérito incomparável de Pitágoras é ter formulado esta lei com a clareza do gênio grego. Fez dele o centro de sua teogonia e o fundamento das ciências. Já velada nos escritos esotéricos de Platão e completamente incompreendida pelos filósofos posteriores, esta concepção somente foi compreendida, nos tempos modernos, por alguns raros iniciados das ciências ocultas. Vê-se desde então que base larga e sólida a lei do ternário universal oferecia a classificação das ciências, a edificação da cosmogonia e da psicologia. Assim como o ternário universal se concentra na unidade de Deus ou na mônada, também o ternário humano se concentra na consciência do eu e na vontade, que reúne todas as faculdades do corpo, da alma e do espírito em sua viva unidade. O ternário humano e divino resumido na mônada constitui a tétrada sagrada. Mas o homem só realiza a sua própria unidade de uma maneira relativa. Pois sua vontade, que age sobre todo o seu ser, não pode, entretanto, agir simultânea e plenamente em seus três órgãos,
ou seja, no instinto, na alma e no intelecto. O universo e o próprio Deus apenas lhe aparecem alternados e sucessivamente refletidos por estes três espelhos. 1. Visto através do instinto e do caleidoscópio dos sentidos, Deus é múltiplo e infinito como suas manifestações. Daí o politeísmo, onde o número dos deuses não é limitado. 2. Visto através da alma racional, Deus é duplo, isto é, espírito e matéria. Daí o dualismo de Zoroastro, dos maniqueus e de várias outras religiões. 3. Visto através do intelecto puro, ele é triplo, ou seja, espírito, alma e corpo, em todas as manifestações do universo. Daí os cultos trinitários da Índia, Brahma, Vishnu, Shiva, e a própria trindade do cristianismo, Pai, Filho, Espírito Santo. 4. Concebido pela vontade que resume o todo, Deus é único, é o monoteísmo hermético de Moisés em todo o seu rigor. Aqui, nada de personificações, nada de encarnação. Saímos do universo visível e entramos no absoluto. O Eterno reina só sobre o mundo reduzido a pó. A diversidade das religiões provém, portanto, do fato de que o homem só realiza a divindade através do seu próprio ser, que é relativo e finito, enquanto Deus realiza a todo instante a unidade dos três mundos da harmonia do universo. Esta última aplicação demonstraria, por si só, a virtude, de certa forma mágica, do tetragrama na ordem das ideias. Não somente aí se encontravam os princípios das ciências, a lei dos seres e seu modo de evolução, mas ainda a razão das religiões diversas e de sua unidade superior. Era verdadeiramente a chave universal. Daí o entusiasmo com que Liz Stella fala no verso Dores, e compreende-se agora porque os pitagóricos juravam por este grande símbolo. Juro por aquele que gravou em nossos corações a tétrada sagrada, imenso e puro símbolo, fonte da natureza e modelo dos deuses. Pitágoras levava muito mais longe o ensino dos números. Em cada um deles definia um princípio, uma lei, uma força ativa do universo. Mas afirmava que os princípios essenciais estão contidos nos 4 primeiros números, uma vez que adicionando-os ou multiplicando-os obtém-se todos os outros. Do mesmo modo a infinita variedade dos seres que compõem o universo é produzida pelas combinações das 3 forças primordiais, matéria, alma, espírito, sob o impulso criador da unidade divina que os mistura e os diferencia, concentra-os e ativa-os. Como os principais mestres da ciência esotérica, Pitágoras atribuía grande importância ao número 7 e ao número 10. 7, sendo composto de 13 e de 4, significa a união do homem com divindade. É a cifra dos adeptos, dos grandes iniciados, e, como exprime a realização completa em qualquer coisa por 7 graus, ele representa a lei da evolução. O número 10, formado pela adição dos 4 primeiros e que contém o precedente, é o número perfeito por excelência, pois representa todos os princípios da divindade evoluídos e reunidos numa nova unidade. Terminando o ensino de sua teogonia, Pitágoras mostrava aos discípulos as 9 musas, personificando as ciências, agrupadas 3 a 3, presidindo ao tríplice ternário evoluído em 9 mundos, e formando, com este, a ciência divina, guardiã do fogo primordial, a década sagrada. Terceiro grau, perfeição. Cosmogonia e psicologia. A evolução da alma. O discípulo recebera do mestre os princípios da ciência. Esta primeira iniciação havia derrubado as escamas espessas da matéria que encobriam os olhos de seu espírito. Descerrando o véu brilhante da mitologia, ela o arrancara ao mundo visível para lançá-lo loucamente nos espaços sem limites e mergulhá-lo no sol da inteligência, de onde a verdade se irradia sobre os 3 mundos. Mas a ciência dos números era apenas o preâmbulo da grande iniciação. Armado desses princípios,
O discípulo iria agora descer das alturas do absoluto para as profundezas da natureza, para lá acolher o pensamento divino na formação das coisas e na evolução da alma através dos mundos. A cosmogonia e a psicologia esotéricas atingiam os maiores mistérios da vida, segredos perigosos e cuidadosamente guardados, das ciências e das artes ocultas. Por isso Pitágoras gostava de dar essas lições longe da luz profana, à noite, na praia, nos terraços do templo de Ceres, ao murmúrio leve do mar Jônico, de uma cadência melodiosa, sob as distantes fosforescências do cosmo estrelado, ou então, nas criptas do santuário, onde candeias egípcias de nafta espalhavam uma claridade uniforme e suave. As mulheres iniciadas assistiam a estas reuniões noturnas. Algumas vezes, sacerdotes ou sacerdotisas, procedentes de Delfos ou de Eleusis, vinham confirmar os ensinamentos do mestre pela narrativa de suas experiências ou pela palavra lúcida do sono clarividente. A evolução material e espiritual do mundo são dois movimentos inversos, mas paralelos e concordantes em toda a escalada do ser. Um não se explica sem o outro, e, vistos em conjunto, explicam o mundo. A evolução material representa a manifestação de Deus na matéria pela alma do mundo que elabora. A evolução espiritual representa a elaboração da consciência das mônadas individuais e suas tentativas de se reunirem, através do ciclo das vidas, ao espírito divino do qual emanam. Ver o universo do ponto de vista físico ou do ponto de vista espiritual não é considerar dois objetos diferentes, é considerar o mundo pelos dois polos opostos. Do ponto de vista terrestre, a explicação racional do mundo deve começar pela evolução material, uma vez que é sob este ângulo que ele nos aparece, mas, fazendo-nos ver o trabalho do Espírito Universal na matéria e acompanhar o desenvolvimento das mônadas individuais, essa explicação conduz insensivelmente ao ponto de vista espiritual e nos faz passar do lado de fora para o lado de dentro das coisas, do avesso para o direito do mundo. Assim, pelo menos, procedia Pitágoras, que considerava o universo um ser vivo, animado por uma grande alma e penetrado por uma grande inteligência. A segunda parte de seu ensino começava, portanto, pela cosmogonia. De acordo com as divisões do céu que constam dos fragmentos esotéricos dos pitagóricos, sua astronomia seria semelhante à astronomia de Ptolomeu, a Terra imóvel e o Sol girando ao redor, com os planetas e o céu todo. Mas o princípio mesmo desta astronomia nos adverte de que ela é puramente simbólica. No centro de seu universo, Pitágoras coloca o fogo, do qual o Sol é apenas um reflexo. Ora, em todo o esoterismo do Oriente o fogo é o sinal representativo do espírito, da consciência divina, universal. O que nossos filósofos consideram geralmente como a física de Pitágoras e de Platão não vai além de uma descrição metafórica de sua filosofia secreta, luminosa para os iniciados mas completamente impenetrável ao vulgo, fazendo-a passar, portanto, por uma simples física. Porém, devemos procurar nela uma espécie de cosmografia da vida das almas, e não outra coisa. A região sublunar designa a esfera onde se exerce a atração terrestre e é chamada o círculo das gerações. Os iniciados entendiam que a Terra é para nós a região da vida corporal. Nela se dão todas as operações que acompanham a encarnação e a desencarnação das almas. A esfera dos 6 planetas e do Sol corresponde às categorias ascendentes de espíritos. O Olimpo, concebido como uma esfera rolante, é chamado o céu dos inalteráveis, por ser assimilado à esfera das almas perfeitas. Essa astronomia infantil encobre, portanto, uma concepção do universo espiritual. Todavia, tudo nos leva a crer que os antigos iniciados, e particularmente Pitágoras, tinham do universo físico noções muito mais exatas. Aristóteles diz positivamente que os pitagóricos acreditavam no movimento da Terra ao redor do Sol.
Copérnico afirma que a ideia da rotação da Terra em torno de seu eixo veio-lhe lendo, em Cícero, que um certo Hicetas, de Siracusa, mencionara o movimento diurno da Terra. A seus discípulos do terceiro grau, Pitágoras ensinava o duplo movimento da Terra. Sem dispor das medidas exatas da ciência moderna, ele sabia, como os sacerdotes de Mênfis, que os planetas resultantes do Sol giram em torno dele, que as estrelas são outros sistemas solares governados pelas mesmas leis que o nosso e cada um dos quais tem seu lugar no imenso universo. Sabia também que cada mundo solar forma um pequeno universo que tem sua correspondência no mundo espiritual e seu céu próprio. Os planetas serviam para marcar essa escala. Porém estas noções, que teriam subvertido a mitologia popular e que a multidão teria taxado de sacrílegas, jamais eram abordadas na escritura vulgar. Ensinavam-nas somente sob o mais profundo segredo. O universo visível, dizia Pitágoras, o céu com todas as suas estrelas, é só a forma passageira da alma do mundo, da grande Maia, que concentra a matéria esparsa nos espaços infinitos, depois a dissolve e espalha como fluido cósmico imponderável. Cada turbilhão solar possui uma parcela dessa alma universal, que evolui em seu seio durante milhões de séculos, com força de impulsão e medidas especiais. Quanto às potências, aos reinos, aos espaços e às almas vivas que aparecerão sucessivamente nos astros desse pequeno mundo, elas vêm de Deus, descendem do Pai. Isto é, como de uma evolução material anterior de um sistema solar extinto. Dessas potências invisíveis, algumas, absolutamente imortais, dirigem a formação deste mundo. Outras aguardam sua eclosão no sono cósmico ou no sonho divino, para entrarem nas gerações visíveis, segundo sua posição e segundo a lei eterna. Entretanto, a alma solar e seu fogo central, que move diretamente a grande mônada, manipulam a matéria em fusão. Os planetas são filhos do Sol. Cada um deles, elaborado pelas forças de atração e de rotação inerentes à matéria, está dotado de uma alma semiconsciente nascida da alma solar e tem seu caráter distinto, sua função particular na evolução. Como cada planeta é uma expressão diversa do pensamento de Deus, como existe uma função especial na cadeia planetária, os antigos sábios identificaram os nomes dos planetas com os dos grandes deuses, que representam as faculdades divinas em ação no universo. Os 4 elementos, de que são formados os astros e todos os seres, designam 4 estados graduados da matéria. O primeiro, sendo mais denso e mais pesado, é o mais refratário ao espírito. O último, sendo mais refinado, apresenta com ele grande afinidade. A terra representa o estado sólido, a água, o estado líquido, o ar, o estado gasoso, o fogo, o estado imponderável. O quinto elemento, o elemento etérico, representa um estado tão sutil e vivaz da matéria que não é mais atômico, e é dotado de penetração universal. É o fluido cósmico originário, a luz astral ou a alma do mundo. Pitágoras falava também a seus discípulos do Egito e da Ásia. Sabia que a Terra em fusão era primitivamente cercada por uma atmosfera gasosa, que, liquefeita por seu resfriamento sucessivo, tinha formado os mares. Conforme seu hábito, ele resumia metaforicamente esta ideia, dizendo que os mares eram produzidos pelas lágrimas de Saturno, o tempo cósmico. Mas eis os reinos aparecendo, os germes invisíveis flutuando na aura etérea da Terra, turbilhonando em seu invólucro gasoso, e depois sendo atraídos para o seio profundo dos mares e sobre os primeiros continentes que emergiram. Os mundos vegetal e animal, ainda confundidos, apareceram quase ao mesmo tempo. A doutrina esotérica admite a transformação das espécies animais, não somente segundo a lei secundária da seleção, mas ainda segundo a lei primária da percussão da Terra pelas potências celestes, e de todos os seres vivos pelos princípios inteligíveis e pelas forças invisíveis.
Quando uma espécie nova aparece no globo, é que uma raça de almas de um tipo superior se encarna em dada época nos descendentes da espécie antiga, para fazê-la subir um degrau, remoldando-a e transformando a sua imagem. É assim que a doutrina esotérica explica o aparecimento do homem na Terra. Do ponto de vista da evolução terrestre, o homem é a última ramificação e o coroamento de todas as espécies anteriores. Porém, este ponto de vista não é suficiente para explicar sua entrada em cena, como não seria suficiente para explicar o aparecimento da primeira alga ou do primeiro crustáceo no fundo dos mares. Todas essas criações sucessivas supõem, como cada nascimento, a percussão da terra pelos poderes invisíveis que criam a vida. A criação do homem supõe o reino anterior de uma humanidade celeste, que preside a eclosão da humanidade terrestre e envia-lhe, como ondas de uma maré formidável, novas torrentes de almas que se encarnam em seus flancos e fazem brilhar os primeiros raios de uma luz divina naquele ser saturado de animalidade, forçado para viver, a lutar com todas as potências da natureza. Pitágoras, formado pelos templos do Egito, tinha noções precisas sobre as grandes revoluções do globo. A doutrina indiana e egípcia conhecia a existência do antigo continente austral que produzira a raça vermelha e uma poderosa civilização, chamada Atlântida pelos gregos. Atribui a emergência à imersão alternada dos continentes à oscilação dos polos, e admitia que a humanidade tenha atravessado assim 6 dilúvios. Cada ciclo interdiluviano resulta na predominância de uma grande raça humana. No meio dos eclipses parciais da civilização e das faculdades humanas, existe um movimento geral ascendente. Eis, pois, a humanidade constituída e as raças que seguem sua evolução através dos cataclismos do globo. E sobre este globo que acreditamos ser a base imutável do mundo e que flutua por si mesmo levado no espaço, sobre estes continentes que emergem dos mares para novamente desaparecerem no meio desses povos que passam, dessas civilizações que se desmoronam, qual é o grande, o pungente, o eterno mistério? É esse o grande problema interior, aquele de cada um e de todos. E o problema da alma, que descobre em si mesmo um abismo de trevas e de luz, que se contempla com uma mistura de encantamento e de pavor e se diz: eu não sou deste mundo, pois ele não é suficiente para me explicar. Não venho da terra, vou para outro lugar. Mas para onde? É o mistério de Psique, no qual se encerram todos os outros. A cosmogonia do mundo visível, dizia Pitágoras, nos conduziu à história da Terra, e esta, ao mistério da alma humana. Com ele chegamos ao santuário dos santuários, ao arcano dos arcanos. Uma vez despertada sua consciência, a alma se transforma por si mesma no mais extraordinário dos espetáculos. Mas esta consciência é apenas a superfície iluminada de seu ser, onde ela pressente abismos obscuros e insondáveis. Em sua profundidade desconhecida, a divina psique contempla, com olhar fascinado, todas as vidas e todos os mundos, passado, presente e futuro que a eternidade reúne. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo dos deuses. Eis o segredo dos sábios iniciados. Mas, para penetrar por esta porta estreita da imensidão do universo invisível, despertemos em nós a vida reta da alma purificada e armemo-nos do facho da inteligência da ciência dos princípios e dos números sagrados. Pitágoras passava assim da cosmogonia física à cosmogonia espiritual. Após a evolução da Terra, ele narrava a evolução da alma através dos mundos. Fora da iniciação, esta doutrina é conhecida sob o nome de transmigração das almas. Sobre nenhuma outra parte da doutrina oculta se tem dito maiores disparates do que sobre aquela, de tal forma que a literatura antiga e moderna só a conhecem por meio de deturpações pueris. O próprio Platão que, de todos os filósofos, mais contribuiu para popularizá-la, dela nos deu apenas interpretações fantasiosas e às vezes extravagantes, talvez pelo fato de sua prudência ou de seus juramentos terem impedido de dizer tudo o que sabia.
Poucas pessoas imaginam hoje que esta doutrina possa ter tido para os iniciados um aspecto científico, ou possa ter aberto perspectivas infinitas e dado à alma consolações divinas. A doutrina da vida ascensional da alma através da série das existências é o traço comum das tradições esotéricas e o coroamento da teosofia. Acrescento que ela tem para nós uma importância capital. Atualmente, o homem rejeita com igual desprezo a imortalidade abstrata e vaga da filosofia e o céu infantil da religião primária. No entanto, a sequidão e a nulidade do materialismo lhe causam horror. Ele aspira inconscientemente à consciência de uma imortalidade orgânica, que corresponda ao mesmo tempo às exigências de sua razão e às necessidades indestrutíveis de sua alma. Compreende-se, de resto, porque os iniciados das religiões antigas, mesmo tendo completo conhecimento destas verdades, mantiveram-nas tão secretas. Pois elas são de natureza a provocar vertigem nos espíritos não cultivados. Ligam-se estreitamente aos profundos mistérios da geração espiritual, dos sexos e da geração da carne, de que dependem os destinos da humanidade futura. Portanto, esperava-se com uma espécie de frêmito aquele momento decisivo do ensinamento esotérico. Pela palavra de Pitágoras, como por um lento encantamento, a matéria espessa parecia perder seu peso, as coisas da terra tornavam-se transparentes, as do céu, visíveis ao espírito. Esferas azuis e douradas, sulcadas de essências luminosas, desenrolavam seus orbes até o infinito. Nessa hora os discípulos, homens e mulheres, agrupavam-se em torno do Mestre, em uma parte subterrânea do templo de seres chamada Cripta de Proserpina, e escutavam com uma emoção palpitante a história celeste de Psique. O que é a alma humana? Uma parcela da grande alma do mundo, uma centelha do Espírito Divino, uma mônada imortal. Mas, se seu possível futuro abre-se nos esplendores insondáveis da consciência divina, sua misteriosa eclosão remonta às origens da matéria organizada. Para tornar-se o que é na humanidade atual, foi preciso que ela atravessasse todos os reinos da natureza, toda a escala dos seres, desenvolvendo-se gradualmente por uma série de inumeráveis existências. O espírito que fermenta os mundos e condensa a matéria cósmica em massas enormes manifesta-se com intensidades diversas e uma concentração sempre maior nos reinos sucessivos da natureza. Força segue indistinta no mineral, individualizada na planta, polarizada na sensibilidade e no instinto dos animais, ela tende para a mônada consciente nessa lenta elaboração. E a mônada elementar é visível no mais inferior dos animais. O elemento anímico e espiritual existe, pois, em todos os reinos, embora somente em quantidade infinitesimal nos reinos superiores. As almas que existem em estado de germes nos reinos inferiores aí permanecem sem sair, durante imensos períodos. E só depois de grandes revoluções cósmicas é que elas passam para um reino superior, mudando de planeta. Tudo o que elas podem fazer durante o período de vida num planeta é subir algumas espécies. Onde começa a mônada? Seria o mesmo que perguntar a hora em que se formou a nebulosa, ou um sol brilhou pela primeira vez. Seja como for, o que constitui a essência de qualquer homem teve de evoluir durante milhões de anos, através de uma cadeia de planetas e reinos inferiores, conservando, porém, através de todas essas existências um princípio individual que a acompanha por toda parte. Esta individualidade obscura, mas indestrutível, constitui a marca divina da mônada, na qual Deus quer manifestar-se pela consciência. Quanto mais ascende na série dos organismos, mais a mônada desenvolve os princípios latentes que já possui. A força polarizada torna-se sensível, a sensibilidade torna-se instinto, e o instinto, inteligência. E à medida que se acende a chama vacilante da consciência, esta alma torna-se mais independente do corpo, mais capaz de levar uma existência livre. A alma fluida e não polarizada dos minerais e dos vegetais está ligada aos elementos da terra.
A dos animais, fortemente atraída pelo fogo terrestre, ali permanece certo tempo após deixar seu cadáver, depois volta para a superfície do globo, para se reencarnar em sua espécie, sem jamais abandonar as baixas camadas do ar. Estas são povoadas de elementos ou almas animais, que desempenham sua função na vida atmosférica e uma grande influência oculta sobre o homem. Somente a alma humana vem do céu e para lá retorna após a morte. Mas em que época de sua longa existência cósmica a alma elementar tornou-se humana? Qual cadinho incandescente, qual chama etérea lhe teria possibilitado tal passagem? Essa transformação só seria possível, num período interplanetário, pelo reencontro de almas humanas já plenamente formadas, que desenvolveram na alma elementar seu princípio espiritual e lhe imprimiram seu divino protótipo como uma marca de fogo em sua substância plástica. Mas quantas viagens, quantas encarnações, quantos ciclos planetários ainda a atravessar para que a alma humana, assim formada, se torne o homem que conhecemos? Segundo as tradições esotéricas da Índia e do Egito, os indivíduos que compõem a humanidade atual teriam começado sua existência humana em outros planetas, onde a matéria é muito menos densa do que no nosso. O corpo do homem era então quase vaporoso, suas encarnações, rápidas e fáceis. Suas faculdades de percepção espiritual direta teriam sido muito poderosas e sutis naquela primeira fase humana. A razão e a inteligência, ao contrário, estariam em estado embrionário. Neste estado semicorporal, semi-espiritual, o homem via os espíritos, tudo era esplendor e encanto para seus olhos, música para seus ouvidos. Ele ouvia até a harmonia das esferas. Não pensava, não refletia, quase não queria. Deixava-se viver, bebendo os sons, as formas e a luz, flutuando, como em um sonho, da vida para a morte e da morte para a vida. Eis os que os órficos chamavam o céu de Saturno. Foi só encarnando-se em planetas cada vez mais densos, segundo a doutrina de Hermes, que o homem se materializou. Encarnando-se em uma matéria mais espessa, a humanidade perdeu seu sentido espiritual. Mas, mediante luta cada vez mais forte com o mundo exterior, ela desenvolveu poderosamente a razão, a inteligência e a vontade. A Terra é o último degrau dessa descida na matéria, que Moisés chama de saída do paraíso, e Orfeu, de queda do círculo sublunar. Daí o homem pode voltar a subir penosamente os círculos em uma série de existências novas e recuperar seus sentidos espirituais, por meio do livre exercício do intelecto e da vontade. Somente então, dizem os discípulos de Hermes e de Orfeu, o homem adquire, por sua ação, a consciência e a posse do divino. Somente então ele se torna filho de Deus. E aqueles que, na terra, tiveram este nome precisaram, antes de aparecerem entre nós, de descer e tornar a subir a terrível espiral. O que é, pois, a humilde psique, em sua origem? Um sopro que passa, um germe que flutua, um pássaro levado pelos ventos, que migra de existência em existência. Entretanto, de naufrágio em naufrágio, através de milhões de anos, ela tornou-se a filha de Deus e não reconhece outra pátria além do céu. Eis porque a poesia grega, de um simbolismo tão profundo e tão luminoso, comparou a alma ao inseto alado, ora verme da terra, ora borboleta celeste. Quantas vezes tem ela sido crisálida e quantas vezes, borboleta? Jamais o saberá, mas sente que possui asas. Tal é o vertiginoso passado da alma humana. Ele nos explica a sua condição presente e nos permite entrever seu futuro. Qual é a situação da divina psique na vida terrestre? A menor reflexão mostra que seria impossível imaginar algo mais estranho e mais trágico. Desde que, penosamente, despertou na atmosfera espessa da Terra, a alma sentiu-se enlaçada nas sinuosidades do corpo. Não vive, não respira, não pensa, senão através dele. Entretanto, o corpo não é a alma. À medida que se desenvolve,
Ela sente crescer em si mesma uma luz vacilante, algo invisível e material que ela chama seu espírito, sua consciência. Sim, o homem possui o sentimento inato de sua tríplice natureza, pois que ele distingue, em sua própria linguagem instintiva, corpo e alma, a alma e o espírito. Porém a alma cativa e atormentada se debate entre seus dois companheiros, como no amplexo de uma serpente de 1000 anéis e um gênio invisível que a chama, mas cuja presença só se faz sentir pelas batidas de asas e por clarões fugídios. Ora, este corpo absorve a tal ponto que ela só vive através de suas sensações e paixões. Ela rola com ele nas orgias sangrentas da cólera ou na grosseira embriaguez das volúpias carnais, até que ela mesma se espante consigo pelo silêncio profundo do companheiro invisível. Atraída por este, a alma se perde em tal elevação de pensamento que esquece a existência do corpo, até que ele lhe recorde sua presença mediante um apelo tirânico. E, no entanto, uma voz interior lhe diz que entre ela e o hóspede invisível um liame indissolúvel, enquanto a morte romperá sua ligação com o corpo. E, sacudida entre os dois em sua luta eterna, a alma busca inutilmente a felicidade e a verdade. Inutilmente ela busca a si mesma nas sensações que passam, nos pensamentos que lhe escapam, no mundo que se modifica como uma miragem. Não encontrando nada que dure, atormentada, arrastada como uma folha ao vento, ela duvida de si mesma e de um mundo divino que apenas se revela por sua dor e sua incapacidade para atingi-lo. A ignorância humana está escrita nas contradições dos pretensos sábios, e a tristeza humana, na sede insondável do olhar humano. Enfim, qualquer que seja a extensão de seus conhecimentos, o nascimento e a morte encerram o homem entre dois limites fatais. São duas portas de trevas, além das quais ele nada vê. A chama de sua vida se acende ao entrar por uma, e se extingue ao sair por outra. Dar-se o mesmo com a alma. Se não, o que lhe acontecerá? A resposta que os filósofos já deram a esse problema pungente tem sido muito diversa. A dos teosofistas iniciados de todos os tempos é essencialmente a mesma. Está de acordo com o sentimento universal e com o espírito íntimo das religiões, que exprimiram a verdade apenas em forma de símbolos ou superstições. A doutrina esotérica abre perspectivas bem mais vastas e suas afirmações relacionam-se com as leis da evolução universal. Eis o que os iniciados, instruídos pela tradição e por inúmeras experiências da vida psíquica, têm dito ao homem: o que se agita em ti, o que chamas tua alma, é um duplo etéreo do corpo, que encerra em si mesmo um espírito imortal. O espírito constrói e tece para si, por sua própria atividade, seu corpo espiritual. Pitágoras denomina o carro sutil da alma, porque ele está destinado a transportá-lo da terra após a morte. Este corpo espiritual é o órgão do espírito, seu invólucro sensitivo, seu instrumento volitivo, e serve para animar o corpo, que sem ele permaneceria inerte. Nas aparições dos moribundos ou mortos, esse duplo torna-se visível. Mas isto supõe sempre, no vidente, um estado nervoso especial. A sutileza, a potência, a perfeição do corpo espiritual variam segundo a qualidade do espírito que ele encerra. E existe entre as substâncias das almas, tecidas na luz astral mas impregnadas dos fluidos imponderáveis da terra e do céu, nuances mais numerosas, diferenças maiores do que entre todos os corpos terrestres e todos os estados da matéria ponderável. Esse corpo astral, embora muito mais sutil e mais perfeito que o corpo terrestre, não é imortal. Como a mônada que ele contém, muda, apura-se, de acordo com os meios que atravessa. O espírito molda-o, transforma-o perpetuamente à sua imagem, mas jamais o abandona. Se dele se despoja pouco a pouco, é para se revestir de substâncias mais etéreas. Isto ensinava Pitágoras, que não concebia a entidade espiritual abstrata, a mônada sem forma. O espírito em ato,
tanto no fundo dos céus como na terra, deve ter um órgão. Esse órgão é a alma viva, bestial ou sublime, obscura ou radiosa, mas com a forma humana, a imagem de Deus. O que acontece quando sobrevém a morte? No limiar da agonia, a alma geralmente pressente sua separação do corpo. Revê toda a sua existência terrestre em quadros resumidos, em rápida sucessão e com assustadora nitidez. Mas quando a vida se esgota e cessa no cérebro, ela se perturba e perde totalmente a consciência. Se é uma alma santa e pura, seus sentidos espirituais já estão despertados pelo desligamento gradual da matéria. Antes de morrer, de alguma maneira, talvez pela introspecção de seu próprio estado, ela já teve o pressentimento da presença de outro mundo. Perante as solicitações silenciosas, os apelos longínquos, os vagos raios do invisível, a terra já perdeu sua consistência. E quando a alma escapa, enfim, do cadáver frio, feliz por sua libertação, sente arrebatar-se em meio a uma intensa luz, para a família espiritual a qual pertence. Mas o mesmo não acontece com o homem comum, cuja vida se dividiu entre os instintos materiais e as aspirações superiores. Ele desperta semiconsciente, como no torpor de um pesadelo. Não tem mais braços para apertar, nem voz para gritar, mas recorda, sofre, existe em um limbo de trevas e de pavor. A única coisa que percebe é a presença de seu cadáver, do qual está desligado, mas pelo qual ainda experimenta uma invencível atração, pois, é por seu intermédio que vivia. E agora, o que é ele? Procura-se com pavor nas fibras geladas de seu cérebro, no sangue congelado de suas veias, e não se encontra mais. Está morto. Está vivo. Queria ver, queria agarrar-se a alguma coisa. Mas não vê, não toca em nada. As trevas o envolvem. Ao redor dele, nele, tudo é caos. Vê apenas uma coisa, e esta coisa o atrai e causa-lhe horror. A fosforescência sinistra de seu próprio despojo. E o pesadelo recomeça. Este estado pode prolongar-se por meses, anos. Sua duração depende da força dos instintos materiais da alma. Porém, boa ou má, infernal ou celeste, essa alma pouco a pouco tomará consciência de si mesma e de seu novo estado. Uma vez livre do corpo, ela se evadirá nos sorvedouros da atmosfera terrestre, cujas correntes elétricas transportam-na de um lado para outro, onde ela começa a perceber os errantes multiformes, mais ou menos semelhantes a ela mesma, como se fossem clarões fugazes em uma bruma espessa. Começa então uma luta vertiginosa, enfurecida, da alma ainda entorpecida, para subir às camadas superiores do ar, para livrar-se da atração terrestre e alcançar no céu de nosso sistema planetário a região que lhe é própria e que somente guias amigos podem mostrar-lhe. Mas até que possa ouvi-los e vê-los decorre um longo tempo. Esta fase da vida da alma tem recebido nomes diversos nas religiões e nas mitologias. Moisés denomina Aureli, Orfeu, Erebo, o cristianismo, purgatório ou o vale da sombra da morte. Os iniciados gregos identificavam-na com o cone de sombra que a terra arrasta sempre atrás de si que vai até a lua, denominando-a, por esta razão, o abismo de Hécate. Nesse poço tenebroso turbilhonam, segundo os órficos e os pitagóricos, as almas que procuram, por meio de esforços desesperados, alcançar o círculo da lua, e que a violência dos ventos torna a lançar aos milhares para a terra. Homero e Virgílio comparam-nas a turbilhões de folhas, a bandos de pássaros enlouquecidos pela tempestade. A lua desempenhava um grande papel no esoterismo antigo. Em sua face voltada para o céu, supunha-se que as almas purificavam seu corpo astral antes de continuarem sua ascensão celeste. Supunha-se também que os heróis e os gênios permaneciam algum tempo em sua face voltada para a terra, a fim de se revestirem de um corpo apropriado ao nosso mundo antes de se reencarnarem.
Também se atribui à Lua o poder de magnetizar a alma para a encarnação terrestre e de desmagnetizá-la para o céu. De maneira geral, estas asserções, às quais os iniciados atribuíam um sentido ao mesmo tempo real e simbólico, significavam que a alma deve passar por um estado intermediário de purificação e se desembaraçar das impurezas da terra antes de prosseguir sua viagem. Porém, como descreveu